Hoje em dia tem várias entidades cósmicas na Marvel, entidades super poderosas. Muitas vocês já conhecem como o Anaboval, que é o Deus Supremo da Marvel, o Tribunal Vivo, a Força Fênix, o Galactus, Oblivion, Eternidade e etc. São várias entidades. Porém, também existem algumas entidades que também são poderosas e importantes, mas a maioria das pessoas não conhecem. Bom, talvez porque essas entidades cósmicas, elas não apareceram muito nos quadrinhos e não ganharam tantas histórias e tanto destaque assim. Mas sim, algumas dessas que eu vou trazer para vocês hoje são muito importantes, por um equilíbrio cósmico. Hoje então aqui veremos 11 entidades cósmicas da Marvel que são desconhecidas da maioria das pessoas. Antes, eu só te convido a se inscrever aqui no canal para você receber mais vídeos como esse e também deixa o like, porque assim você apoia esse vídeo aqui e o meu trabalho aqui no YouTube. Número 1, Queen of Never's, ou a Rainha do Nunca, a Rainha do Nada. Ela existe fora do espaço e do tempo, em um plano de inexistência, uma dimensão alternativa, conhecida como a Terra do Não Pode Ser, do Não Deveria Ser. É meio louco, mas é esse o nome mesmo lá nos quadrinhos. A Rainha do Nunca é um par romântico com a própria entidade Eternidade, que é um outro ser cósmico. Pois é, cara, tu acha que é só você que quer dar uns beijinhos, quer dar uns pega? Mas não, cara, as entidades cósmicas também têm os seus romances. Mas bem, a Rainha do Nada é a personificação de todas as possibilidades do multiverso. Ela pode ver todos os futuros, saber e mudar o que vai acontecer, alterando as realidades e criando novos universos. O jeito de matá-la é então acabar com todas as possibilidades ou acabar com o futuro. Assim ela desaparecerá e morrerá. Porém o multiverso precisaria ser destruído, cara, pra sempre. E assim nunca mais existir nenhuma história na Marvel. Porque se existir histórias, que se passem dentro do multiverso da Marvel, então ela voltaria a existir nos quadrinhos, porque teria possibilidades, futuros. Lá nos quadrinhos, a Rainha do Nada explicou ao Surfista Prateado o que significa o seu posto de entidade cósmica. Ela disse que sem ela e sem o coração dela, a cada momento que se passava, um número infinito de futuros e realidades morreriam dentro dela. Número 2. A entidade cósmica chamada de A Fome. Muitas pessoas sabem que o Galactus, é sinistro demais, afinal o cara é o devorador de mundos. Mas se tem alguém tão casca grossa como o Galactus, ou até mais casca grossa que ele, é a Fome, que é chamada de o Devorador de Realidades. A Fome é um parasita universal que vivia fora do universo conhecido, dentro de um grande vórtex cósmico, e se alimentava de realidades inteiras. Bom, é um equilíbrio, A gente já viu que tem seres criando essas realidades e outros seres destruindo essas realidades. Nos quadrinhos foi mostrado a Fome tendo o conhecimento de tudo que se passava na realidade. Inclusive, ela sabia que vivia em uma história em quadrinhos e conversava diretamente com o leitor, quebrando assim a quarta parede. A Fome demonstrou possuir telepatia cósmica, conseguindo influenciar o Galactus a fazer o que ela queria, mesmo ela estando em uma outra realidade bem longe do Galactus. Ela ainda conseguiu lutar contra o Thanos enquanto ele estava com todas as joias do infinito e também contra o Galactus ao mesmo tempo. Terceira entidade cósmica desconhecida é o Primeiro Firmamento. Uma das primeiras criações do Deus Supremo da Marvel, o The Anaboval, foi o Primeiro Firmamento. É considerado como o primeiro cosmo, o primeiro universo a existir. Ele inclusive é a personificação desse primeiro universo. Essa entidade cósmica então assume a responsabilidade depois de criar outros cosmos e outras raças alienígenas, como os seus auxiliares, para assim dar vida para esse universo e outros universos. E ela faz isso, ela cria essas outras raças. Um exemplo disso foram as raças dos aspirantes e dos celestiais. Pois é, quem criou os celestiais foi o Primeiro Firmamento, Tu vê que o maluco já é sinistro. O Primeiro Firmamento, vira e mexe, arruma alguma confusão com a entidade Eternidade, que é uma outra entidade cósmica super poderosa da Marvel. A Eternidade é meio que a personificação do multiverso, E o Primeiro Firmamento, a personificação de um universo. Então eles vivem brigando. Quarta entidade cósmica que temos aqui é a Muinter's Love, ou Amante do Amor, a encarnação física do amor. Às vezes ela aparece na forma de uma mulher bela
em outras vezes na forma de um homem. A gente já viu ela em algumas reuniões ali de entidades cósmicas do universo da Marvel. Ela pode controlar as emoções relacionadas ao amor em qualquer ser, mesmo em uma escala universal. É um ser abstrato. Se o amor deixar de existir, ela desaparecerá. Porém, o amor não vai deixar de existir, né? Então meio que ela se torna imortal com isso. O Thanos, quando estava com a Manopla do Infinito, classificou a Mrintas Love do mesmo nível de entidades como Mestre Ordem e o Lorde Caos, e em um nível de poder acima até mesmo do que o Galactus, Celestiais, Zeus e Odin. Porém, ele é abaixo de entidades como a Eternidade e o Infinito. Amante do Amor apareceu bem pouco nos quadrinhos, então não temos muitas informações e histórias com essa personagem, mas é mais uma entidade cósmica desconhecida aqui para o nosso vídeo. A quinta entidade desconhecida é inclusive a contraparte da Amante do Amor, Sid Hater, né, o Senhor Ódio, a personificação do ódio. Ele possui um tremendo poder cósmico e normalmente afeta os seres causando sentimentos de ódio. Ele é imortal, afinal sempre vai existir ódio pelo multiverso. E se existe o ódio, ele existe, que representa esse sentimento. Ele foi um dos que menos apareceu nos quadrinhos e é desconhecido por quase todo mundo. A gente teve conhecimento dele quando o Galactus acabou recrutando entidades cósmicas para derrotar o Thanos, quando o Thanos estava com todas as joias do infinito. Aí esse Sid Hater acabou aparecendo. Aqui já na sexta entidade desconhecida temos a entidade Goblin. E se você viu meu vídeo sobre todos os tipos de forças existentes na Marvel, você já deve conhecer um pouquinho melhor sobre essa força. Mas bem, se você não viu meu vídeo, vou dar um resumo aqui pra vocês. Assim como a Força Fênix vem da entidade Fênix da Marvel, né, que representa a vida em toda a criação, existe a contraparte da Fênix, a entidade Goblin, que criou a Força Goblin e possui um poder ilimitado, e ela também tem uma fome insaciável por galáxias. Ela foi criada no início de tudo, de todo o universo, junto com a Força Fênix. Foi mostrado que em um universo alternativo do principal da Marvel, a Força Goblin conseguiu devorar o Galactus e a própria Força Fênix, e também alguns Celestiais ali, né, que se mostraram menos poderosos. E assim como a Força Fênix, a Força Goblin também gosta de ter alguns hospedeiros, e atualmente quem usa o poder dessa força, né, para devastação é a clone da Jean Grey na Marvel, a Madeleine Pryor, que acabou virando a Rainha Goblin. Sétima entidade desconhecida, temos os Criadores, ou também chamado de The Makers. Eles são as entidades responsáveis pela criação do microverso. E o objetivo deles, né, com a criação do microverso, era criar um universo que durasse para sempre e não fosse submetido à destruição, como os universos são, né, constantemente. Assim como os Celestiais criam vida por todo o multiverso, os Criadores, né, eles criam vida e planetas dentro lá do microverso. Então meio que eles são os Celestiais do microverso, cara, basicamente é isso. Inclusive, a aparência dos Criadores é muito semelhante à dos Celestiais. E uma curiosidade é que a adaptação para o CM desse lugar do microverso é chamado de Reino Quântico, e ali usando as partículas Pi, né, encolhendo até um certo ponto, você consegue adentrar nesse local. Bom, os Criadores, eles não ganharam tantos destaque assim nos quadrinhos, né, eles apareceram mais mesmo assim nos quadrinhos bem antigos da Marvel, mas sim, eles são entidades também super poderosas, no nível dos próprios Celestiais. Oitava entidade cósmica, nós temos aqui agora o Demiurgo, e essa entidade era um ser senciente extremamente poderoso. Após o seu nascimento, o Demiurgo iniciou um processo de colonização, né, do universo, e ele inclusive visitou a Terra nesse processo. E aí ele criou diversas criaturas, né, denominadas de deuses anciões, usando parte da sua própria energia vital. Um exemplo desses deuses anciões é a própria Gaia, que é a deusa da terra, e o Kiton, o demônio que dá os poderes ali, a magia do caos para a Feiticeira Escarlate. Tinham vários outros Elder Gods, né, como eles são chamados, só que eles foram mortos uns pelos outros durante as histórias. Ah, e lembrando, a Gaia que foi uma das criadoras também dos deuses gregos e ajudou também os deuses nórdicos. Afinal, ela é a avó dos Zeus e talvez nos quadrinhos da Marvel, inclusive, ela pode ser a mãe do Thor. Então assim,
ela tem diretas ligações com esses seres, e o Demiurgo, por sua vez, também participou da criação desses seres. Nona entidade cósmica desconhecida é a Singularidade, uma entidade bem nova nos quadrinhos da Marvel. Pouco se sabe da origem, exata da Singularidade, exceto que ela é uma entidade cósmica, Isso é um fato, e ela é poderosíssima. Alguns acreditam até mesmo que ela seja um buraco negro que tomou consciência. Assim como o primeiro firmamento, que era um universo que tomou consciência, ela seria esse buraco negro. A Singularidade tem um universo compacto dentro dela mesma. E essa entidade é capaz de se teletransportar e também teletransportar grupos, de pessoas para qualquer lugar do universo. E ela ainda possui vários outros poderes cósmicos que a gente não vê muito ela usando assim nos quadrinhos, afinal, como eu falei, ela é uma entidade bem nova. Ela é retratada como tendo a curiosidade e a ingenuidade de uma criança, e o seu corpo físico tem a aparência de uma adolescente. E ela foi bastante vista como parte do grupo Força V nos quadrinhos, que é um grupo de heroínas da Marvel. Singularidade tem confrontado a sua contraparte maligna, que nos quadrinhos é o vilão Antimatéria. Ela surgiu em 2015 e ainda bem jovem dentro das entidades, para a gente saber sim o poder máximo dela e também a sua importância na hierarquia cósmica. Mas bem, ela é chamada de entidade cósmica, então tá aqui na lista de entidade desconhecida. E a 10ª entidade cósmica da Marvel, que também é desconhecida por muitos, é o Fulcrum, que é um personagem bem misterioso e poderoso. Ele também é chamado de Jack, o Barman, pois ele tem, um bar cósmico. Mas também é dito que ele é uma das entidades cósmicas mais poderosas de todas no universo da Marvel. Os fãs acreditam que Fulcrum é a manifestação do próprio Jack Kirby dentro dos quadrinhos da Marvel. E o Jack Kirby, se você não sabe, é um dos caras mais importantes na história da criação da Marvel. Ele, junto com Stan Lee, criou ali praticamente tudo na editora, Diversos conceitos, histórias, personagens, etc. Outros rumores dos fãs ali que gostam dos quadrinhos sugerem que o Fulcrum é na verdade uma parte do próprio Deona Boval. Tanto que o Fulcrum nos quadrinhos é dito como onipotente e onisciente. Para você ter uma ideia, os próprios Celestiais e também os Vigias do Multiverso obedecem o Fulcrum. Tem uma página nos quadrinhos que diz que tudo que existe no multiverso é para servir ao Fulcrum. E nessa mesma página é dito também que a realidade só se mantém no lugar pela vontade do próprio Fulcrum, mostrando que sim, ele pode ser uma parte ou o próprio Deona Boval. Afinal, ele sendo o Jack Kirby, também faria parte do conceito de existência da Marvel. E quem representa esse conceito entre as entidades cósmicas, é o Deona Boval, que representa os escritores, representa os roteiristas, os desenhistas, representa toda a estrutura da Marvel, é o Deona Boval, E o Deon Bellow é aquele ser que representa o fim da editora, o final, sem editores, sem roteiristas, sem nada. A inexistência do universo Marvel é o demônio conhecido como Deon Bellow. Mas eu não vou entrar muito nessa parte aqui do Deona Boval, do Deon Bellow não, porque isso aqui é um tema para um outro vídeo que eu tô preparando para vocês. A hierarquia cósmica da Marvel, como é que funciona, quem manda em quem é o mais poderoso, se prepara que vai chegar entre essa semana e a próxima, então se inscreve aí no canal pra tu não perder. E bom, aqui na 11ª colocação, na verdade isso aqui não é colocação porque não é o nível de poder, Em número 11 temos uma entidade também bastante desconhecida, e essa entidade é chamada apenas de Protege. É um ser que é retratado como sendo uma criança cósmica, e a sua origem também é um mistério bem confuso. Ele nasceu em uma outra terra alternativa, que foi a Terra 691, e ele foi criado para ser o líder da Igreja Universal da Verdade. É uma igreja que dominava ali metade da Via Láctea na Marvel nessa realidade alternativa. Esse ser criado, ele foi chamado de Protege, e ele possui a habilidade de copiar poderes, Só que assim, ele não copia poderes igual a vampira não, ele vai além disso. Ele consegue copiar poderes de entidades cósmicas, e com isso ele consegue evoluir rapidamente os seus poderes, ficando cada vez mais poderoso. Tanto que quando ele começou a crescer, o Tribunal Vivo e a Eternidade, ficaram preocupados com o potencial do Protege, de perturbar o equilíbrio multiversal. O Tribunal Vivo chegou a levar o Protege, para um julgamento divino com várias entidades cósmicas, Só que aqui foi o problema de tudo, porque o Protege foi lá e copiou
todos os poderes das entidades que estavam presentes ali, incluindo os poderes do The One Above All, né, da Tribunal Vivo, da Eternidade, etc. Nesse momento, cara, nos quadrinhos, quando ele absorveu todos esses poderes, ele se declarou como o novo The One Above All, né, virou o Deus Supremo da Marvel. Só que no fim, o Tribunal Vivo e as outras entidades todas juntas ali tentando, conseguiram prender ele e tirar esses poderes dele, né. Só que assim, se ele continuasse copiando os poderes cósmicos, meu irmão, sai da frente, que ele com certeza teria o potencial de se tornar o ser mais poderoso de todo o universo da Marvel. Afinal, o cara copiou os poderes de todas as entidades, incluindo o próprio The One Above All, então realmente não tem limite. Mas bem, nerds, essas foram as entidades cósmicas desconhecidas que eu quis trazer aqui pra vocês. O próximo vídeo vai ser da hierarquia cósmica, como é que funciona todo esse universo da Marvel, né, segundo a própria Marvel e também as minhas opiniões. Então se inscreve aqui pra você não perder, e se gostou desse vídeo, deixa o like. Falou, fui!